Um café e Swagger. Vamos lá, programação explicada hoje. Vamos falar sobre Swagger. É rápido pra gente falar sobre Swagger. Com o OpenAPI, a info, o title, a versão e a descrição, eu já conseguiria fazer o meu Swagger funcionar. Tá? Ele cria esta interface em si. Cria o teu docs, tudo bonitinho e tal. Só eu defini o título, a versão, a descrição ali. Não tem problema em documentar a tua API ou uma ferramenta para testar a tua API de forma mais simples, o Swagger é um bom substituto. Ele trabalha muito bem com Postman, sendo que tu não precisa ter nada instalado, tá? Ou no navegador, enfim, tu usa a tua própria aplicação para fazer isso. Então, isso é muito legal para tu testar dentro de um servidor que tem interface, isso no próprio sistema de produção, sem ter que conectar um Postman pelo celular, para tu ter um conteúdo simples. Tu é um cara que já está mais no meio do caminho da programação, aí tu vai entender muito bem do que eu estou falando. Isso é bem inicial, pausa o vídeo, aí tu vai pegando os bloquinhos de código e tu vai conseguindo ver o que tu precisa, tá? Mas vamos lá. Swagger. Definição. É um conjunto de ferramentas, é um conjunto de... Pra tu que tem problema, vamos focar, né? Ajuda, tipo, o que me ajudou muito o Swagger? Eu estar na rua, um cliente me ligar dizendo que alguma coisa não funciona, eu saber o método, saber o payload e não conseguir testar porque eu tava no celular, na hora não tinha um acesso e tal, e abrir o link da API, pegar o Swagger e fazer o consumo, tá? Bem, ajuda bastante. Ele é da Open API, ele ajuda muito em APIs REST, isso tanto C Sharp, tanto Java, não sei se tem para PHP ou outras linguagens, mas é muito raro hoje em dia não ter uma biblioteca para utilizar nisso em outros tipos de linguagem. Mas eu uso muito no C Sharp e no Java e é muito prático de usar, ajuda muito nas APIs e tu tem como usar ele de forma bem simples ou tu ir deixando ele de forma mais complexa, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa nesse cenário? Primeiro, a gente precisa instalar ele. Então a gente usa a biblioteca. Eu uso preferencialmente Spring Doc. Eu uso essa aqui. Aqui está dizendo que eu tenho que atualizar, provavelmente, tá? Por causa da versão. Mas eu uso a Spring Doc, OpenAPI, Starter, MVC Web, UI. Instala essa dependência, vou lá no Maven, eu uso o Maven, instala a dependência, tem isso no Maven Repository, tá? Se tu for botar essa dependência, tem lá para tu baixar. Depois de instalada essa dependência, o que tu precisa fazer? Tu precisa criar o teu bin, o @bin, eu boto isso sempre dentro de configurações, que vai ser o teu OpenAPI. Aqui é bem simples, tá? A partir daqui já vai estar tudo funcionando, basicamente. Depois você pode fazer outras coisas. Mas vamos lá. O que a gente faz aqui? Nesse cenário, para tudo funcionar 100%, eu só precisaria daqui para baixo, tá? Sem components eu não precisaria também. Não precisaria disso aqui, nem isso aqui, nem isso aqui, nem isso aqui. Com o OpenAPI, a info, o title, a versão e a descrição, eu já conseguiria fazer o meu Swagger funcionar, tá? Então já deixa eu executar aqui e depois eu vou explicar o porquê das outras partes. Eu vou executar e mostrar isso no próprio navegador para vocês o que ele faz, esse bloco de código faz, tá? Executou, tá rodando, navegador. Beleza, abriu o Swagger. Deixa eu só dar um execute aqui novamente. Pronto. O que esse bloco de código faz? Ele cria esta interface em si. Cria o teu docs, tudo bonitinho e tal. Só eu defini o título, a versão e a descrição ali. Mas ele já criaria toda essa estrutura. Por quê? Porque ele analisou as minhas controllers dentro do Java e criou as rotas que eu já tinha. Então já facilitou, pum, já criou. Tem como fazer outros ajustes? Tem. Tem como melhorar isso. Então vamos lá. Ó, ele já cria o payload com o teu objeto, se for um objeto fortemente tipado. Ele já cria como tu testar os teus gets e setters. Então vamos lá. Se eu vim aqui gerar um token nesse cenário, ó, já criou o payload, string, eu tenho um usuário que é string, já tem minha resposta, eu consigo testar a API pelo próprio Swagger. Então facilita muito, eu não precisei abrir outra ferramenta como o Postman que eu tenho aqui, né? Mas eu não precisei abrir outra ferramenta para um teste rápido, tá? Sendo que eu tenho alguns dados e tal, estou criando agora, eu não preciso de dados antigos, eu não preciso salvar dados, nada, porque se eu der F5 o dado vai embora. Vamos continuar no código. O que os códigos que estão na minha IDE fazem? Tá, o que os códigos que estão aqui fazem? Por que eu comentei isso aqui? Esse código que tá... Opa, deixa eu só dar Ctrl Z. Esse código que eu comentei,
ele adiciona a parte de segurança no meu Spring, no meu Swagger, tá? Então eu estou dizendo que meu modelo de segurança é um behavior out, tá? Que eu vou ter um componente de behavior, chamado behavior out, que vai ser do tipo HTTP, que ele vai ter o esquema de behavior, que vai ser no formato JWT. Então eu estou adicionando um componente. Se eu reexecutar isso aqui, o que vai mudar? Ele vai criar, ó, pode prestar atenção. Vou minimizar tudo aqui. Aqui, ó, nessa região, tá, onde está meu mouse aqui, não tem nada, certo? Se eu der um F5, vai ter um botão de autorização, que é o que cria aquele comando ali, tá? Ele cria esse botão de autenticação com o nome de behavior, que eu boto o meu token e dou um authorizer para minha aplicação funcionar 100%. Ok? Eu já testei, já mostrei para vocês como testa. Agora eu vou mostrar alguns outros ajustes que são bons. Tem muita coisa para fazer aqui também, mas como esse aqui é um vídeo rápido para vocês utilizarem no dia a dia, tem outras coisas que a gente usa no Swagger, tá? Que é a parte de documentações. A parte de tags, tu bota em cima das tuas controllers para tu definir o nome e a descrição da tua controller. Ele vai aparecer, deixa eu abrir o navegador novamente, aqui, ó, tá? Então aqui eu estou dizendo que é o pedidos com a descrição gerenciador de pedidos, que é aonde eu estou aqui, tá? Depois disso eu tenho as operações. Dentro de cada método eu posso dizer o que ele faz, tá? Então eu disse que o sumário dele vai ser cadastro de pedidos e a descrição dele vai ser o método responsável, cadastrar pedidos e uma descrição para facilitar no teste, tá? Então, ele fica dentro desse cenário. O sumário fica aqui e a descrição fica dentro. Tu pode fazer isso nas tags, tu pode fazer isso nas entidades aqui, que ele fica lista as entidades embaixo, tá? Os teus objetos, né? Teus requests response. Pode fazer todos esses comandos dentro usando o Swagger. Por que é tão facilita tanto? Porque se tu não for mandar essa documentação para o cliente, aquelas poucas linhas que eu coloquei ali, o teu front-end, se tu é um programador back-end, já vai ter uma documentação clara do que ele tem que fazer. Vai ficar muito mais simples de ele definir qual o objeto de entrada. Tá lá o JSON dentro do Swagger. Qual os objetos de saída? Tá lá no Swagger também, o objeto de saída. Então tu só precisa tipar o teu método e importar o Swagger, que tu não precisa mais mandar documentação ou o teu front-end, a pessoa que programa o front-end ficar perguntando e tal, ou até mesmo tu programou o teu back-end faz 3 meses, tu vai ter que mexer no front agora, tu só abre o Swagger e olha as coisas, tu não precisa nem abrir o back-end, aponta direto o front pro servidor ou para algum Docker da tua máquina e segue a vida, sem ter a preocupação que a documentação de olhar o código para ver um objeto. Nesse cenário, o Swagger facilita muito o teu dia a dia, tá? E tu pode integrar segurança, como eu botei aqui o botão de autorização. Então, vamos lá. Como funciona? Vou fazer um exemplo aqui. Ó, eu vou dar um tryout, vou executar. Gerou um token aqui. Eu vou pegar esse token, copiar esse token. E se eu não colocar aqui, por exemplo, no get pedidos, dar um tryout e executar, ó, 403. Mas se eu autorizar o meu JWT, pelo próprio Swagger mesmo, não precisei fazer muito mais nada, tá? No próprio Swagger mesmo. Ó, já caiu aqui num breakpoint meu, mas já tá autenticado e segue a vida. Ele mesmo coloca dentro dos teus headers, ó, bonitinho a tua requisição, tá? Então, é uma ferramenta que ajuda muito no dia a dia de programar e também de documentar o teu código. Poucas linhas, eu fiz pouca documentação, a IA te ajuda a fazer esse tipo de documentação também. Se tu pedir, cria método na controller documentado com o Swagger, com as melhores práticas, ele vai documentar para ti, tá? Se tu mandar os métodos sem documentação e pedir para ele documentar, ele vai documentar das melhores formas como ele imagina que for. Então, no final do dia, o Swagger é uma ferramenta que te ajuda muito a otimizar o teu tempo e fazer coisas que às vezes, se tu pedir para IA fazer como uma documentação, ela vai fazer um documento estático, um Word, um texto, tá? E nesse cenário, a ferramenta vai sempre se documentar para ti. Então, por exemplo, se tu adicionar um campo novo, ele vai atualizar a documentação automaticamente. Se tu adicionar um método novo, vai criar automaticamente no Swagger. Por isso que é tão rápido de tu documentar com o Swagger e também testar. Tu criou um método novo, a partir que tu buildou, tu já consegue testar porque ele já tem um objeto default. Ele já te manda um objeto default. Então, eu espero ter ajudado com esse Programação Explicada. E para mais conteúdos como esse,
curtam, compartilhem, sigam o canal. Botem a playlist para executar, a gente acompanhe, veja os vídeos, bota uma playlist aí só pra gente também ajudar a gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço!